a gente vai dar uma introdução a respeito das vigas. Vamos entrar mais em detalhes a respeito delas. Bom, as vigas, né, como eu já tinha falado, no início dessa disciplina, quando a gente iniciou, né, eu apresentei para vocês, o esquema estrutural de uma edificação, definir o que é elemento estrutural linear, que é o caso das vigas. Então, as vigas são elementos posicionados na horizontal, né, na qual recebe as cargas das lajes, né, e também, das alvenarias. Então aqui nós temos um exemplo, né, onde nós temos essa viga superior destacada como 2 aqui, nós temos a laje com as cargas, né, lembrando que essas cargas são distribuídas ao longo da área da laje. Essas vigas vão receber a carga dessa laje. Na parte inferior dessa edificação, nós temos as paredes de fechamento, né, as alvenarias, que está descrito como número 4. E essas alvenarias têm um peso, têm uma carga, e quem sustenta essa carga vai ser as vigas. Então, sob essas, alvenaria, nós temos as nossas vigas. Nesse caso em específico, são as vigas baldrames, que são vigas que estão na parte do no solo, né, então a gente, faz a escavação, né, executa essa viga, né, que vai transmitir essa carga, né, para essas estruturas inferiores, ok? Então nós temos toda essa estrutura, né, essas definições de viga, né. Então lembrando aqui, nós temos as vigas, né, as vigas vão receber essas cargas, né, nas vigas vão ser transmitidas para os pilares que são os apoios dessa viga, né, descrito com o número 3 aqui, os pilares, né, e os pilares vão, por sua vez, distribuir essas cargas para o elemento de fundação. Bom, o que que acontece com as cargas, né? A viga, que é esse elemento horizontal, ela tem os seus apoios, né, que aqui está representado com o apoio do primeiro e do segundo gênero, que são os nossos pilares, comumente, e nós temos a carga que ela suporta. Normalmente a carga que vem sobre a viga é uma carga uniformemente distribuída, é uma carga linear, né? A gente já viu essa configuração dessa carga, essa tipologia de carga, né, a gente já até sabe calcular a resultante desse carregamento. Então, o que que representa essa carga em um projeto? Essa carga uniformemente distribuída é o peso próprio da viga, é a carga da laje, é a carga da parede, tá? Então, a viga, ela precisa suportar o seu peso próprio, suportar a carga que vem da laje, né, que está sobre ela, né, acima dela, e também a carga da parede, se existir uma parede aqui em cima da linha da viga. Bom, o que que acontece, né? Aqui eu trouxe representação, né, um esquema representativo do eixo da viga, né? Nós temos a carga uniformemente distribuída sobre ela, e nós temos as reações, né, dos apoios aqui, eh, em verde, tá, em destaque de verde. Então, quando a gente vai fazer uma análise em uma viga, a gente precisa definir a condição de equilíbrio dessa estrutura, né, determinar as reações de apoio. Então perceba que a gente tem cargas, né, que são perpendiculares ao eixo dessa viga, né. Então, esse carregamento aqui em vermelho, né, ele é perpendicular ao eixo da viga como uma reação de apoio. Bom, essa carga, se a gente for observar internamente o que que ocorre, né, nessa estrutura, né, essa carga ela tem uma tendência, né, de cisalhar, né, fatiar essa estrutura, né, essa seção, né. Então aqui está uma representação, né, do que essa carga, né, faz com esse elemento. Então,
esse carregamento perpendicular ao eixo da viga, né, até mesmo a reação de apoio, tem a tendência de cisalhar, cortar a seção da estrutura, dividir essa seção em 2, né. O que a gente chama, né, que esse esforço, que essa força provoca um esforço cortante. Mais à frente eu vou explicar detalhadamente o que seria esse esforço, né, mais específico, né, mas aqui é só para entender esse contexto, né. Então, a força está sendo aplicada na seção, né, ao longo do comprimento da viga, e tem essa tendência de dividir essa seção em 2 partes, cortar essa seção. Bom, quando a gente tem esse carregamento também, né, como a gente já viu, para definição das reações de apoio, nós temos também momento fletor, né, a gente tem, essa tendência de giro na nossa seção, né. Se vocês pegarem uma régua, né, peguem uma régua, 2 borrachas, né, e apoie essa régua sobre essas 2 borrachas. Quando vocês colocam o dedo, né, os 4 dedos sobre ela, né, fazendo a menção a esse carregamento distribuído aqui, vocês vão perceber que essa régua ela vai fazer uma barriguinha, né, e essa barriguinha a gente chama de flecha, tá, que é a deformação dessa viga, e isso é provocado devido ao momento fletor, né, devido essa questão, né, da flexão da estrutura devido a esse carregamento distribuído sobre ela. Então, a gente tem essa tendência, né, de fletir a peça, né, a viga, devido a esse carregamento uniformemente distribuído. Perceba que a gente não tem um momento aplicado ali, mas a gente tem, esse esforço, né, ali, né, atuante internamente na estrutura, né, que a gente chama de esforço solicitante interno no elemento, tá. Então, a gente percebe que com essa tipologia de carregamento, a gente sempre tem um esforço cortante e um momento fletor, né, nessas estruturas, tá. Então, quando a gente vai projetar uma viga, a gente tem que projetá-la para que ela seja suficiente para resistir a esses esforços, ao esforço cortante e ao momento fletor. Então, ela tem que ter resistência para justamente não fazer essa barriquinha e também não se fatiar, né? Então, esse é o princípio básico, né, para a gente entender, né, a questão da viga, tá? A questão dos esforços, a gente vai entrar um pouco mais detalhado a respeito sobre esses esforços, né, como que isso ocorre, né? Na próxima aula, né, a gente vai dar uma ênfase, né, nessas questões, tá bom? E aqui eu trouxe as tipologias de viga que nós temos, que nós podemos trabalhar, né, na engenharia civil. Nós temos o tipo que a gente já viu, que é a viga biapoiada, onde nós temos o elemento apoiado em 2 vínculos, né, e nesse caso, um do primeiro gênero e um do segundo gênero, né. Então nós temos essa típica representação, né. Então perceba que aqui a gente tem uma situação real, né, nós temos a viga que essa viga, quanto essa e quanto essa, tem essa mesma similaridade, essa mesma representação. E observe que esses apoios, esses vínculos são os nossos pilares, né, que vão sustentar essa viga. Bom, aqui nós temos uma situação onde a gente tem vários apoios nas nossas vigas. Então, aqui está a representação do eixo da viga, e nós temos as representações dos apoios, tá? Então, os pilares são os apoios dessa viga. Bom, perceba que essa viga, né, ela está transcorrendo aqui todo o comprimento da edificação, e nós temos essa outra viga aqui que está transversal, né, é, a ela. Algumas chegam no ponto onde nós temos apoio, onde a gente tem pilar, né, enquanto outras chegam bem na parte, na região, do comprimento dessa viga. E essa viga, por exemplo, é uma típica situação onde a gente tem uma carga concentrada nesse ponto na nossa viga, né. Então, pode acontecer, né, eu
eu disse que é típico, né, da gente ter um carregamento uniformemente, eh eh, nas vigas, né, o que a gente comumente vê, mas pode ocorrer da gente ter uma carga concentrada ali em uma determinado seção dessa viga, né, e isso pode ser em decorrência de uma viga que chega nela aqui, então perceba que essa viga que está aqui, ó, ela está se apoiando nessa viga maior zona aqui, que está sendo representada esquematicamente como essa outra aqui também. Então a gente tem cargas uniformemente distribuídas ao longo dessa viga e temos cargas concentradas devido a essa viga que chega nela. Bom, então, quando a gente tem vários apoios, né, na nossa viga, né, mais de 2, né, a gente tem uma viga contínua e é uma viga hiperestática, né, que a gente não vai trabalhar nesse contexto, né, a gente precisa de métodos de cálculos mais sofisticados para determinar, né, as reações de apoio, também os esforços que atuam nela, então a gente não vai entrar nesse mérito. A gente vai ver, né, o soft F2, que a gente vai conseguir resolver esse tipo de estrutura, né, mais facilmente, né, então a gente pode uma situação desse tipo, né, e resolver tudo de maneira prática, tá? Mas a questão do cálculo em si, a gente não vai contemplar aqui na nossa disciplina. Nós temos as vigas em balanço, né? Então aqui, ó, nós temos a nossa viga, tá? A gente tem o pilar, né? Só que o pilar, ele não está em uma extremidade a outra dessa viga, né? Ele está aqui nessa região e tem um pedaço aqui da viga sobrando, que a gente chama do balanço da viga, tá. Então a gente tem uma viga em balanço, né, dependendo da situação, é uma situação viável, né, de se fazer, executar um balanço para reduzir a questão dos esforços aqui na viga, né, e até mesmo no pilar, né. Então, às vezes, a gente utiliza, né, esse tipo de estrutura. Também, com relação a questões de arquitetônica, né, para a gente poder fazer uma sacada, né, e aí o pilar não pode vir aqui, né, que vai, prejudicar a passagem, né, aquelas sacadas que a gente vê em apartamentos, né, aquelas marquises, né, enfim. Então a gente utiliza esse tipo de estrutura em balanço, tá. E a gente tem as vigas engastadas, né, que também, tem esse intuito de fazer uma marquise, né, uma sacada, né, só que ela fica totalmente engastada em uma outra estrutura, né, tendo essa vinculação, ok. Então a gente tem aqui um exemplo, né, desse tipo de situação, desse tipo de viga. Bom, então, essa aula era para complementar a respeito, né, conceituar, né, a questão das vigas, apresentar para vocês esse contexto, as formas de carregamento que existem nas vigas, tá? E também das solicitações. O critério das solicitações a gente vai se aprofundar na próxima aula, vai entrar em maiores detalhes a respeito dessas solicitações, né, explicar mais o contexto. A gente tem uma outra solicitação que não foi abordada aqui, que é o esforço normal, né, que a gente vai contemplar na próxima aula, vai detalhar melhor. Bom, e aí, só para fechar, né, para a gente também rever essa questão, eu trouxe aqui uma viga engastada, né. Na última aula eu fiz 2 atividades envolvendo, eh, essas vigas, né, para determinar as reações de apoio. Então, trouxe novamente aqui uma estrutura para a gente calcular. Nesse caso específico, nós temos uma viga engastada, tá. Então aqui nesse apoio, eu vou chamar de apoio A. Nós temos impedido o deslocamento horizontal, que eu vou chamar de HA. Tem a restrição do deslocamento vertical, então a gente tem uma reação vertical, que eu vou chamar de VA. E como é um engaste, nós também temos impedido o momento fletor.
que eu vou chamar de MA. Bom, é importante, né, se vocês ainda não têm a destreza, desenhar o eixo aqui, X e o eixo Y, tá? Só para vocês contextualizarem a questão do carregamento, do sentido das cargas, ok? Então, eu tenho aqui a representação das forças, né, do sistema de força aqui existente, e para essa estrutura estar em equilíbrio, a gente sabe que o somatório de força em X tem que ser igual a zero, o somatório de força, somatório de força em Y também tem que ser igual a zero, e o somatório do momento fletor também tem que ser igual a zero. Então, nessa questão, né, a gente vai fazer da forma que foi apresentada na última aula, na última videoaula. Então, esse sistema de força tem que respeitar essas 3 equações, esses 3 somatórios. Então, a gente vai começar pelo primeiro somatório, que é o somatório de forças em X igual a zero. Então, eu vou analisar todas as forças que estão aqui no sentido de X, né, essas forças horizontais. A única que nós temos é a força de reação H, que deve ser igual a zero. O somatório de força em Y, né, são todas as forças que estão no sentido, né, ao longo do eixo Y, tá? Ou as forças horizontais. Então, nós temos a força VA positivo, e nós temos também essa força aqui de 3 quilonewtons, né, que é negativo 3 quilonewtons. Perceba que aqui nesse momento eu não incluí, eu não incluí o momento fletor. Isso é uma grande dificuldade dos alunos quando encontram essa questão, tá? Então, o que acontece? Aqui, ó, 3 quilonewtons igual a zero. O que a gente tem que entender é que esse somatório aqui, né, somatório de força em Y igual a zero, são forças, tá? E não momentos. Então, esse 8 quilonewtons vezes metro é o momento fletor ali aplicado. E ele não entra no contexto das forças. Aquilo é um momento. Ele vai entrar em qual somatório? Somatório de momento fletor. Ele tem que entrar ali em específico, tá? Então, nesse caso aqui, né, do somatório das forças, a gente só inclui força, tá? Só as forças que estão dispostas aqui. Então, nesse caso aqui, a gente vai determinar diretamente a força VA, que vai ser igual a 3 quilonewton. E aí nós temos também o somatório de momento fletor, né? E esse somatório eu vou colocar o sentido do giro horário como um giro positivo, tá? Esse somatório vai ser referente ao ponto A. Outra coisa, não confunda, tá? Essa questão do somatório somatório de momento em A igual a zero, esse em A aqui quer dizer que o momento em relação a esse ponto A aqui, que eu chamei de A, tá? Não confunda com esse momento MA. Esse momento MA é a reação, né, do apoio engastado,
ok? Então, ele também é um momento aplicado aqui nesse ponto, né, como o 8 quilonewtons vezes metro, tá? Então, aqui a gente vai contemplar, né, os momentos aplicados no ponto A, né, devido às forças e também os momentos que existem nesse sistema. Então, vamos lá. Primeiro momento que nós temos é o momento MA, ele está girando no sentido horário, é só seguir o sentido aqui, ó, da seta. Nós temos o momento de 8 quilonewtons vezes metro, que ele está no sentido anti-horário, então ele é negativo, menos 8. E nós temos a força de 3 quilonewtons, que provoca um giro no ponto A. Então, ele vai provocar um giro, né, devido a esse braço de alavanca, que equivale a 6 metros, né? O giro vai ocorrer dessa forma, lembrando que eu tenho que fazer o giro, né, no sentido, né, do ponto em que eu estou analisando, e esse sentido vai do ponto que inicia a seta, né, até fazer uma voltinha, meia volta já tá bom. E aí, nós temos um giro no sentido horário, então é um momento positivo. Então é mais a força de 3 vezes o braço de alavanca, que é 4 mais 2, que é 6 metros. E isso tem que ser igual a zero. Então aqui a gente contemplou o momento aplicado, tá? Que ele aqui é um momento. A gente não precisa multiplicar por um braço de alavanca com uma distância, não. Esse já é um momento, tá? E nós temos uma força que vai provocar um momento, vai provocar um giro em A, tá? Então, ele tem que ser multiplicado por um deslocamento, porque ele é uma força, tá? Só explicitando isso. Então, a gente vai fazer os cálculos aqui e vai determinar MA. Então, MA é menos 8 mais 18, igual a zero. Então, o MA, ele vai ser igual. Menos 8 mais 18 dá 10. Eu vou passar o 10 para o outro lado, ele vai passar, né, negativo. Então, MA é menos 10 quilonewton vezes metro. E aí, né, deu um momento fletor negativo. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que esse giro que eu adotei aqui, né, na hora de representar as reações de apoio, está errado, né? O giro do momento fletor, ele é no sentido anti-horário. Então, eu posso fazer a representação correta desse giro aqui, né? Fazer a representação correta. Eu só faço um xizinho onde eu coloquei, né, a representação inicial e faço a representação correta. Bom, se eu tivesse adotado esse sentido aqui originalmente, né, seria um giro no sentido anti-horário. Iria acontecer que a gente ia encontrar um valor positivo de momento fletor, porque a gente admitiu um giro correto, né. Aqui, ó, se vocês forem fazer essa análise, né, o momento fletor ia entrar negativo, né, a gente ia ter menos MA, menos 8 mais 18, né, então a gente ia ter menos MA mais 10, aí passar para o outro lado, o MA, né, positivo, e a gente ia ter um MA igual a 10 quilonewtons vezes metros, ou seja, positivo, que eu adotei o sentido do momento fletor de forma correta. Então, ficar atento em relação a esses detalhes, tá, esses critérios. Não esquecer também de, na hora de ter uma carga uniformemente distribuída, né, de transformar esse carregamento uniformemente distribuído em uma carga aplicada, tá? Uma
resultante, né, como a gente, viu na última aula, na última videoaula, eu fiz um exemplo, né, mostrei uma carga uniformemente distribuída, tá. Então, não esqueça de fazer essa representação é muito importante, né, para fazer essas determinações, determinar, esses somatórios, né, determinar as reações de apoio, tá. Então, fiquem atentos, né, com relação ao sentido, façam análise cuidadosamente. A gente faz os exemplos, é para vocês se basearem nele, tá? Não adotem todas as premissas que são feitas, né, durante o exercício, né? Eh muitas das vezes, né, a gente tá vendo uma viga, biapoiada, né, e tem a reação VA e tem uma reação VB, né, e a gente não tem o MA porque não tem o engaste, né. E se a gente tirar, né, um um com base nesse exercício, vocês vão ficar perdidos, porque vocês vão querer, determinar um MA em um sistema biapoiado que não existe, tá. Então tomem muito cuidado com isso, com essas representações, tá. A gente vai ver mais exemplos disso, eh reação de apoio é a primeira parte, né, da solução, eh eh, dessas vigas isostáticas, né, o primeiro passo que a gente tem que dar é determinar essas reações para deixar o sistema equilibrado, né, definir essas forças, essas cargas, né. Então é muito importante, né, vocês entenderem, ah, como esse procedimento, tá. A gente vai ver mais a respeito de vigas biapoiadas, né. Com relação às vigas contínuas, a gente não consegue fazer esse procedimento, de determinar as reações de apoio através do somatório de forças. Isso é importante destacar, né, porque, nesse tipo de situação, a gente não tem uma estrutura isostática, né, como eu apresentei em vídeos anteriores, né, a classificação das estruturas quanto à estabilidade e a estaticidade, tá. Então, em uma estrutura hiperestática, a gente não consegue empregar aquela equação, eh as 3 equações da estática, fica faltando equações para a gente conseguir determinar as incógnitas aqui, tá. Então a gente vai conseguir determinar as reações de apoio de uma viga contínua, por exemplo, através de um software, tá. A gente vai trabalhar com F2, né, então, vocês vão conseguir fazer essas determinações através desse programa, tá. Então, nós vamos ver também vigas em balanço, né, não muda muita coisa a respeito, das determinações das reações de apoio, tá. Mas há um cuidado a respeito, né, do carregamento aqui, né, a forma de fazer a análise, né, do momento fletor, né. Então, é sempre tomar o cuidado de fazer essa análise, fazer as representações, definir qual que é o apoio que está sendo calculado, né, e fazer os devidos cálculos, as devidas, definições das forças de reação, ok? Então, na próxima aula, a gente vai ver um pouco mais a respeito das vigas, a gente vai falar mais detalhadamente sobre os esforços e vamos ver mais um pouco a respeito das reações de apoio, ok? Então, até a próxima aula.